Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, não sei qual horário, qual dia, qual, momento que você vai estar vendo esse vídeo, mas Shalom, a paz e a graça a todos. É uma alegria poder nesse momento estar compartilhando com vocês a palavra do convite que me foi feito nesse momento para estar trazendo uma palavra para essa juventude. Para crianças, para jovens, e como é bom poder estar aqui diante de vocês, poder compartilhar. Vocês precisam tanto, jovens, como vocês precisam dessa palavra, porque são palavras de vida eterna. Então prepara os seus ouvidos, porque vocês são a geração, vocês são o ápice no momento do mundo espiritual, do reino de Deus. E então nesse momento eu quero agradecer, a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem queimado meu coração nessa semana. Então, eu comecei com paz do Senhor, os jovens, porque é muito importante a gente lembrar o que significa a paz do Senhor. Eu estava nessa semana procurando meditar nessa palavra, paz do Senhor, e eu encontrei no Espírito Santo uma palavra muito forte. A paz do Senhor, ela começou com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E essa paz, ela vai ser importante para mim e para você, ô jovem. Porque eu estou acompanhando vocês, há um bom tempo, já há uns anos, estando com crianças, com adolescentes, e eu tenho visto muito essa ação agir no meio de cada um de vocês. E essa ação, ela se chama ansiedade, A ansiedade, ela está tentando paralisar vocês. E uma das ansiedades é quando vocês entram nessa fase da adolescência. E a ansiedade, ela atinge muito aquele momento de você não esperar em Deus, de você não saber o tempo de cada, coisa no seu devido lugar. E nós vemos na palavra que fala, que há tempo para tudo. Então há tempo para você crescer, há tempo para você chegar na adolescência, há tempo para você você se tornar adulto. Então eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, jovens, gostaria de trazer uma palavra que vai confrontar, esse espírito que está na nossa carne, que se chama ansiedade, Nós sabemos, jovens, que a palavra vai dizer: não andeis ansiosos, por coisa alguma, não se preocupando, porque vocês não podem, acrescentar um dia na vida de vocês. Muitas vezes é isso que eu vejo acontecer no vosso meio. Eu quero crescer logo para me tirar carteira, de carro, eu quero crescer logo para me estar fazendo isso e aquilo. Não pule etapas não, jovem. Não, seja criança, seja adolescente. E quando você for homem, seja homem, mas siga o processo. Não deixa você pular um processo, porque você pode se machucar. E quando nós somos ansiosos, jovens, nós praticamos coisas que muitas vezes vão machucar o nosso interior, vão machucar a nossa vida, sabe? Quando as pessoas se cumprimentam dizendo a paz do Senhor, e eu comecei a refletir sobre isso, porque virou muito automático. Mas a gente tem que lembrar que esse automático, ele é bíblico, totalmente bíblico. Por quê? Porque um dia, jovens, nasceu em Isaías 9 o menino que nos foi dado. E você sabe qual que é um dos nomes que foi dado a ele? Príncipe da paz. Olha para vocês verem, jovem. Príncipe da paz. Se ele é o príncipe da paz, então ele está numa hierarquia que comanda a paz. E aí o que acontece, jovem? Eu quero que vocês nesse momento estejam no lugar dos discípulos. O que aconteceu? Jesus, ele diz que andou 3 anos e meio, a palavra diz que ele andou 3 anos e meio com os discípulos. E o tempo todo Jesus dizia que ele ia morrer. Mas os discípulos, eles criam no coração deles que Jesus ia viver com eles até a continuidade, que ia viver lá com eles e tal. Mas teve certos momentos que Jesus disse: eu vou ser entregue na mão dos homens e eles vão me matar. E teve até momento que Pedro ficou ansioso e tentou impedir isso de acontecer. Sabe, jovens, teve um momento na vida de um homem chamado Pedro que ele foi tão ansioso que ele cortou a orelha de um homem.
Olha para vocês ver, jovem. Olha o que ele fez. Ele arrancou a espada e ele cortou a orelha de um homem. E o que eu aprendo aqui para vocês entenderem? Que a ansiedade pode nos levar a machucar pessoas. Ela pode nos fazer ficar tão irados. E eu quero que vocês entendam, jovens. Às vezes o pai de vocês, eles acabam dizendo, ó, agora não. E aí quando você ouve isso, você acaba xingando, você acaba batendo na porta, você acaba chutando, você acaba, saindo de controle. E isso não pode acontecer como aconteceu com Pedro, porque pode chegar numa violência física, E com palavras que machucam mais. E não é isso que o Senhor quer. Vocês acham, ô juventude, que o Senhor, Ele quer que nós andemos ansiosos? Que nós... deixa eu fazer uma pergunta tão simples para vocês aqui. É muito simples. Uma banana, você come ela verde? Você não come, Você pode até comer uma manguinha verde, mas não tão verde assim. Mas se as próprias frutas e as próprias árvores, elas entendem o seu ciclo, você e eu temos que entender também em Deus o ciclo de cada tempo, de cada hora, de cada momento. As coisas, jovens, elas precisam amadurecer para nós amadurecermos também. Amém? Então esse é o primeiro tópico que eu gostaria de trazer para vocês sobre esta paz, para a gente não andar ansioso, E aí o que aconteceu? Aconteceu que realmente Jesus morreu e Jesus foi para aquela cruz. Só que Jesus um dia disse que ia ressuscitar ao terceiro dia. E aí o que aconteceu? A palavra fala que os apóstolos, eles foram todos para uma casa, jovens, e ficaram todos nessa casa. E eles estavam tristes, porque eles achavam que agora não tinha mais continuidade, porque o seu mestre, o seu salvador, o seu Senhor havia morrido, E eles haviam esquecido da palavra de Deus. É uma das áreas que a ansiedade toma de mim e de você. Ela faz a gente esquecer das promessas que Deus nos fez. Ela faz a gente esquecer o passo de cada vez. Ela faz a gente esquecer, as palavras que foram nos entregues. E a gente acaba esquecendo das promessas, acaba esquecendo que Deus vai fazer, E aí a gente acaba fazendo por nós mesmos. E muitas vezes é isso que afeta a nossa juventude de hoje. Acabar fazendo uma coisa que não é o tempo e não é a hora. E aí o que aconteceu, jovens? E eles estavam tristes. E é isso que a ansiedade muitas vezes acaba causando. Muita tristeza. Você já viu quando você quer uma coisa e você não obtém na hora que você quer? Você fica triste, você chora, você se desespera. Por quê? Porque não foi no tempo que você queria, sabe? E o que acontece? Então não deixe isso te afetar, não deixe isso me afetar, tá bom? Se há tempo para a fruta produzir, se há tempo para todas as coisas, então vamos esperar esse tempo na paz. Nós precisamos dessa paz. E eu quero deixar essa paz para vocês. Você sabe por quê? Porque nessa tarde que eu estou, mas no horário que você vai ouvir, eu quero já começar profetizando para vocês o que a palavra do Senhor diz. Mas de repente, Jesus aparece. Vocês acreditam, jovens? Depois do terceiro dia, a palavra diz que Jesus atravessa a porta. Olha que lindo, porque você pensa assim, o que uma pessoa diria depois de ela ter ressuscitado? O que ela diria para aquelas pessoas que ela vai encontrar? Sabe a primeira coisa, jovens, que Jesus diz quando ele encontra os seus apóstolos? Que a paz de Deus seja com todos vós. Você sabe por quê? Porque Jesus queria tranquilizá-los. Jesus queria confortá-los. Jesus queria consolá-los. E isso é uma boa nova. Uma boa nova, jovens, é quando nós recebemos uma paz que ela nos mantém firmes. Uma paz que nos controla em meio às dificuldades, em meio às tribulações. Olha só, há uma passagem que diz assim: eu vos deixo a minha paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas antes de Jesus falar isso, ele fala sobre a paz. Olha que interessante, jovens.
Há muitas coisas que a gente pensa que a gente não vai conseguir vencer nesse mundo. Sabe, muitas vezes, porque você está crescendo, você está desenvolvendo a sua mentalidade, você vai pensar que tem pecados que você não vai conseguir vencer porque você está praticando ele há muito tempo. Mas calma, 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 porque só não desiste. Eu tenho uma coisa comigo, jovens, que eu falo muito para a juventude. Eu falo assim, não importa se você cai 100 vezes, importa quantas vezes você levanta. É quantas vezes você levanta. Eu já tive uma experiência, eu quero contar isso para vocês. Eu tive uma experiência uma vez que um demônio, ele veio a mim e me falou assim, por que todas as vezes que eu tento te derrubar, você levanta? Eu peguei e falei assim, ó, você tem a escolha de me derrubar e eu tenho a escolha de me levantar. Então não deixem que alguma coisa vos mantenha no chão. Se levantem, se ergam, amém? Então essa é uma reflexão para que eu e você possamos entender que há como a gente vencer a ansiedade, há como a gente vencer essa correria, né, dos nossos dias. Então, jovem, eu quero deixar para você aqui esta paz, porque a palavra fala que quando Jesus atravessou ali, eles se alegraram. Eles ficaram muito felizes. Por quê? Porque eles estavam vendo o seu mestre, eles estavam vendo o seu Senhor e ele estava confortando os seus. Ah, jovens, eu não sei vocês, mas como é bom servir esse Jesus. Por quê? Porque esse Jesus é tão bom que ele se preocupa demais conosco. Olha só, Jesus ele morreu na cruz, em vez dele preocupar com outras coisas, ele estava preocupando com o coração dos seus discípulos que estavam tristes, achando que não havia mais esperança. Mas Jesus entrou ali para dizer assim, continuem, a esperança sou eu estou aqui. Há uma passagem, jovens, que diz assim que ele é o Emanuel, o Deus conosco. Sabe, mantém Jesus contigo o tempo todo. Porque tem uma passagem que diz assim, buscai enquanto se pode achar. Mantém Jesus na sua vida. Mantém Jesus no curso da sua história. Por quê? Porque você mantendo ele tem as palavras que hão de te ajudar. Ele vai manter a sua juventude. Sabe, eu não sei os irmãos, mas um dos desejos do meu coração, que eu oro muito pela juventude, é que os jovens, eles se mantêm na juventude no Senhor. Sabe, porque a minha juventude não foi em Cristo. Sabe, como é viver uma juventude sem Jesus? Sabe como é bom você entregar sua juventude para Ele? Como é bom, jovem, eu quero te dar um alerta agora. Sabe, as pessoas estão dizendo hoje, jovem, viva a sua vida primeiro, faz as suas coisas primeiro, porque depois vai dar tempo de você buscar Jesus. Viva a sua juventude. Eu falo para você, não viva a sua juventude sem Jesus. Viva a sua juventude com Ele. Ah, como seria bom você crescer em Cristo. Cristo levando você a crescer. Olha, uma passagem que diz assim, se você ensinar uma criança no caminho do Senhor, ainda que ela fique velha, jamais ela se desviará. Por quê? Porque tudo passa, mas as palavras do Senhor não passam. Aquilo que você deixar no seu coração, aquilo que você deixar como palavra de vida eterna, vai te sustentar. Sabe? Há uma passagem que diz assim, como eu posso manter o meu caminho puro diante da presença de Deus? Guardando a sua palavra. Olha, você vê, fala assim, como o jovem pode guardar o caminho diante do Senhor? Guardando a pureza, guardando o coração. Jovem, como é bom você guardar sua pureza para Jesus. Como é bom você guardar sua mente para Jesus. Como é bom você guardar os seus dias para Jesus. Como é bom, jovem. Essa é uma forma de paz. É uma forma de você manter a paz em meio a isso que diz para você. Não, como eu tenho cuidado de jovens que acham que vão viver sua juventude primeiro para depois viver com Jesus. Busque enquanto se pode achar. Porque se você, jovem, perguntar para muitas pessoas gostariam de ter vivido a sua juventude com Jesus. Por quê? Porque a juventude que ela não viveu com Jesus, ela se arrepende.
de não ter vivido. Por quê? Porque ela tem lembranças de coisas que não são boas, de escolhas que não foram boas. Porque você sabia que muitas pessoas hoje elas estão como elas estão por elas ter perdido a sua juventude? Por elas não ter usado a sua juventude para Jesus? Por que você acha que tem muitas pessoas que estão na rua, na prostituição, nas drogas, nessas vidas de pecado? Por quê, jovens? Porque elas usaram a juventude desrespeitando os seus pais, usando a sua juventude para usufruir de si mesmo. Uma vez eu ouvi um jovem dizendo assim: eu tô louco para me fazer 18 anos para eu sair de casa e eu ter minha própria vida. E jovens, você deve obedecer seu pai até na sua morte. Os seus pais continuam sendo honra e respeito por eles, não é uma idade. Já vocês não colocam a idade na vida dos seus pais. Você tá entendendo? Quanto mais velhos eles ficarem, mais honra e respeito vocês terão que dar, porque mais sábio eles se tornarão. E quanto mais o pai e a mãe abençoar a sua juventude, sabe? Como é ruim. Hoje eu vejo, jovens, que pessoas por causa de ansiedade, hoje eu vejo meninas e jovens, eu tive numa casa que uma jovem, ela quando ela aproximou de mim, ela estava tão pesada que eu peguei o peso dela. E aí o Espírito Santo me deu a direção, que ela não perdoava, eu não sabia quem era. Você sabia, jovem, que era a própria mãe? Olha para você ver, uma menina não perdoava a sua própria mãe. Por quê? Porque ela foi ferida na juventude. Tá vendo? E ela acabou ferindo a mãe. E aí as duas feriram a outra e a juventude dela se perdeu. Por quê? Porque a juventude dela foi totalmente dada para a bebida, dada para as festas, para suprir, né, a falta de perdão que ela tinha com a mãe. Tanto que é cruel, ela ficou chorando o tempo todo. Ó, jovens, não carregam esses pesos, não. Tira esse peso de dizer que você vai fazer 18 anos e você vai deixar seus pais. Eu profetizo aqui em nome de Jesus, enquanto você viver, enquanto você tiver vida, que vocês honrem eles como se fossem o próprio Senhor, amém? Que a paz do Senhor seja com você, sobre os seus pais, sobre os seus irmãos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Fica em paz, jovem, de pensar que você vai perder. Pelo contrário, jovem, você não vai perder, você achando que você vai perder entregando a sua juventude para Jesus? Você vai viver a juventude que ninguém viveu. É a juventude que Jesus queria dar para todos. Sabe qual que é um dos meus desejos, jovens? É que nós sejamos cheios do Espírito Santo de tal forma como foi Jesus e foi João Batista desde o ventre. Oh, glória! Que vocês sejam cheios do Espírito Santo desde o ventre, sabe? E vocês crescendo nesse encher, nessa sabedoria, para vocês lutarem contra essa ansiedade. Lutem, jovem. E uma das formas dela é o que eu vou profetizar aqui agora. Eu profetizo o que Jesus disse para os seus apóstolos: eu vos deixo a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não como o mundo dá. Oh, que glória! Eu quero deixar uma paz, não que o mundo já deixou sobre a sua vida, mas eu quero deixar uma paz que somente Jesus pode te dar, que excede todo o vosso entendimento. Em nome de Jesus. Que nesse momento, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que enquanto essa palavra está sendo declarada, o Senhor diz que a palavra ela não volta vazia. O Senhor diz que ela cumpre o propósito para qual ela foi designada. Que nesse momento, meu Pai, o Senhor possa encher o coração dessa juventude, possa encher o coração dos seus pequeninos com tanta paz, meu Pai, que elas possam entender o processo, porque o Senhor diz que traz entendimento, que elas possam entender o processo de cada momento, em nome de Jesus. Mas acontece uma coisa, jovens, e eu quero que vocês frisam nessa parte para me finalizar. O que acontece? Depois disso, a palavra fala que os apóstolos, por eles terem se entristecido de tal forma, eles vão pescar. Vocês acreditam, jovem? Eu quero então agora que vocês prestem atenção nisso. A palavra vai dizer que o Pedro vira e fala assim: eu vou pescar. E como Pedro era um líder,
os apóstolos falaram, nós também vamos. E aí eles vão pescar. Mas jovens, vocês já ouviram essa palavra que conta que Pedro, Tiago, João e eu não sei se é André ou Felipe, eles são tirados da pescaria. Um dia eles estavam pescando, jovens. Eles estavam lá porque era o trabalho deles. Eu quero que vocês focam no trabalho do reino de Deus agora. E eles estavam trabalhando. Aí Jesus aparece e fala assim, vem e segue-me. Então eles largando a rede, eles largando o trabalho e tudo que eles tinham, eles foram e seguiram o Senhor. Olha que interessante. E aí o que acontece? Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você era pescador de peixes, agora eu te faço pescador de homens. Olha que interessante, jovens. Jesus tira ele de uma profissão para colocar ele na maior profissão de todas, anunciar as boas novas. E como vocês estão precisando de anunciar as boas novas nas vossas escolas, hein? Como vocês estão precisando de anunciar as boas novas nas suas casas, para as crianças e os jovens ouvirem as mensagens das boas novas. O coleguinha que está entrando em depressão, aquela pessoa que está entrando em uma ansiedade profunda. É a hora, juventude. É a hora de vocês serem pescadores de adolescentes, pescadores de crianças. Como deve ser o coração de Deus? Criança ganhando criança, jovem ganhando jovem. Nossa, como deve ser lindo, hein? Vocês indo ali numa praça assim, ó, cheia de adolescente e um adolescente falando para os adolescentes. Como isso é lindo, hein? Como deve ser que o reino de Deus vê essa situação. E eu profetizo em nome de Jesus que essa visão, esse coração, esse desejo que a gente tenha, passe para vocês em nome de Jesus e vocês passem para a próxima da próxima. Eu quero contar esse testemunho. A célula que eu cuido de sábado, os meninos aprenderam sobre as boas novas de levar o evangelho, que eles ganham a rua inteira. Você acredita? Um jovem foi convidando o outro jovem convidando o outro jovem, outro jovem. A hora que fui ver, a rua inteira estava indo para a célula. E eu não falei nada. Ele simplesmente ficou feliz de um dia um jovem apresentar e falar que, ó, maninho, eu trouxe meu coleguinha. Aí o outro falou, não, eu tenho que levar também. Aí o outro foi levando. Vocês têm que ver, jovem, que muitas vezes eu faço estratégias, por exemplo, uma delas é o futebol. Porque eles lá na escola, eles convidam os meninos para ir no futebol, acaba que eles ficam pela palavra, sabe? Então façam isso, juventude. Aí o que acontece, para me terminar? Aí o Pedro, eles voltam a pescar. Só que a palavra fala, um detalhe aqui, que quando eles lançavam a rede, eles ficaram tentando pescar peixe a noite inteira. O dia e a noite inteira. E não pegaram um peixe sequer, jovem. Você acredita? Um peixe sequer. Aí quando apareceu Jesus, eles pegaram tanto peixe que a rede quase picou, quase se arrebentou. Por quê? Porque estava ali aquele que dá a voz ao comando. Porque Jesus vira para Pedro e fala assim, lança a rede à direita. Tá vendo, jovens? Vocês estão aprendendo aqui? Sabe qual que é a maior paz que o homem tem que ter? É quando ele ouve a voz de Deus. Ele sente a maior paz de todas. Porque a palavra fala que Pedro fala assim, ó Senhor, a gente trabalhou a noite inteira e não pegamos peixe nenhum, mas por causa da sua palavra nós vamos lançar a rede. Tá vendo quando uma pessoa fala assim, não, ela tá tão ansiosa e ela vira e fala assim, não, vou fazer isso não, nem que você tá falando, você não conhece pescaria, eu conheço. Não, Pedro se acalmou e fez o que aquele homem disse. E ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia. Mas então o que acontece? Ele lançando, os peixes vão para a rede. Porque quando a paz vem, tudo que está em volta vem também, jovens. Tudo que está em volta vem. Por quê? Porque era o tempo, os peixes esperaram o tempo de Jesus. Quando a gente espera o tempo, olha o tanto de coisa que a gente pode trazer do Senhor. Isso é lindo, meus queridos. Lindo, você sabe por quê? Porque a palavra vai dizer que eles voltam a pescar. E eles não pegam nenhum peixe. Agora eu quero que vocês peguem esse detalhe aqui. Sabe o que está acontecendo? Muitas pessoas estão abandonando Jesus,
e largando para viver sua juventude, estão abandonando Jesus para viver a sua vida. E sabe o que elas estão fazendo, jovens? Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão voltando para as coisas a qual Jesus tirou elas. Mas sabe o que acontece? Elas vão ter produtividade nenhuma. Porque acabou. Agora Jesus colocou elas aonde elas vão dar fruto. Jesus fala assim, é aqui que vocês vão dar fruto. É aqui que vocês vão crescer. É aqui que vocês vão me glorificar. E quando nós saímos disso, nós deixamos de glorificar, nós deixamos de vencer, nós deixamos a raiz que nos foi colocada por Jesus. Então, jovem, uma coisa que eu aprendi é, não adianta você voltar quando Jesus disse para você assim, ó, acabou, agora você é pescador de homens. Acabou, agora você é levita. Acabou, agora você é pregador. Agora acabou, você é profeta. Agora acabou, você é evangelista. Quando Jesus fala isso, fica nessa paz. Não sai dela não, tá? Por quê? Porque quem te disse isso é aquele que a palavra permanece. E é essa palavra que vai permanecer na minha e na sua vida, jovem. E eles tinham esquecido. Você sabe por que eles esqueceram? O que eles deveriam fazer? Por causa da ansiedade e da tristeza no coração deles. E aí eles estavam lá. E eles ficaram a noite inteira e não pegaram nada. Mas Jesus é tão lindo que ele aparece de novo. E Jesus pergunta assim, vocês pegaram alguma coisa? E eles falam assim, não senhor, a gente não pegou nada. Aí João, ele fala assim, Pedro, é Jesus. Por quê? Porque João lembrou das palavras do mestre. Sabe, ô jovem, sabe quando a gente fica em paz? É quando a gente lembra das palavras do Senhor. É quando a gente lembra das palavras que nos foi entregue. E ela nos conforta, ela nos dá paz para a gente continuar. E é o que vocês precisam. Ouvir a palavra, receber a palavra e produzir a palavra que foi vos entregue. E aí eu já estou terminando. Diz assim, então, jogue a rede para a direita. E eles lançam a rede para a direita de novo. Sabe o que é mais lindo, jovens? É que Jesus, ele não desiste de mim, de você. Tá vendo? Não importa para onde você for, ele vai sempre te lembrar aonde você deve estar. Não se preocupe quando você ficar perdido, quando você ficar confuso. O Senhor vai te trazer de volta. Ele vai te colocar no eixo de volta. É só você se arrepender. É só você pegar seu coraçãozinho, se quebrantar novamente. Ele vai estar ali te esperando. Vai te trazer novamente. Qual era o lugar dos apóstolos, jovens? Pregar o evangelho. E hoje, por Jesus ter ido a eles de novo, nós estamos aqui. Vocês sabiam disso? Porque esses 12, dos 12, 11, fizeram com que o evangelho chegasse a mim e a você. Por quê? Porque Jesus não desiste de ninguém. Ele é o príncipe da paz. E aí eles voltaram na paz novamente e voltaram a fazer o que foram chamados para fazer. Então, essa é a mensagem que eu gostaria que vocês refletissem nessa tarde, nessa manhã, nessa noite ou nessa madrugada ou quando você for ouvir. Jovem, olha que interessante. Jesus, ao trazê-los de volta, eles começaram a produzir novamente. E eu termino com o último versículo. O último versículo é a chave para isso tudo. Ele diz assim, se você deixar pai, mãe, filhos, bens, por amor a mim, você receberá 100 vezes mais. Ô, glória, jovem! Tá vendo? Às vezes essa ansiedade que você tem tanto de querer uma bicicleta, querer tirar carteira, querer um videogame, querer alguma coisa, calma, que o Senhor tem preparado para ti é muito melhor e maior. Há uma passagem que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ô, jovem! Ama aquilo que Deus tem preparado para você. Ame aquilo que Deus tem preparado para mim. Ame aquilo que Deus tem preparado para sua família. Ame aquilo que Deus tem preparado na sua caminhada com Ele, no ministério, no chamado, no propósito que Ele te incluiu.
Aí você vai nem conseguir imaginar, nem passar pelos seus pensamentos coisas infinitamente mais do que você pensa ou imagina Deus fará. Amém? Então que a paz que Jesus deu ali quando ele atravessou e quando Jesus também veio ao encontro deles no barco, eu quero deixar para mim, eu quero deixar para você, para sua casa e para sua família. E quando isso terminar, faz uma oração falando: Jesus, eu recebo essa paz que me ajudará, porque, Senhor, eu tenho andado tão ansioso. Senhor, eu tenho querido coisas tanto na minha vida, mas por favor, eu sei que se o Senhor vir, o Senhor vai me ajudar a lidar com os meus pais, a lidar com a minha escola, a lidar com o meu trabalho, a lidar com as tarefas do dia a dia. E eu hei de vencer, porque o príncipe da paz está comigo e a sua paz também me basta. Então eu digo para vocês, Shalom, Adonai e Adonai, Shalom. A paz do Senhor Jesus seja comigo e com você. Em nome de Jesus. Amém. Salve, salve.